Olá, meu querido aluno do Centro Universitário Internacional Uninter. Meu nome é Hugo Henrique, sou tutor aqui do curso de Física, seja para a parte do bacharelado, como também da licenciatura. Mas hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês ali de um aspecto um pouquinho diferente, incomum, um tanto assim, comparado com o que temos visto aí ao longo dos últimos tempos, tá? Então, sempre estamos trabalhando com a ideia da tutoria, sempre estamos trabalhando ali com o conceito da disciplina, mas dessa vez eu venho trazer uma surpresa para vocês, porque o conteúdo que eu vou estar abordando engloba muito mais da física do que vocês mesmos possam imaginar. E aí vem a surpresa do que eu tenho aqui para trazer para vocês. Eu venho apresentar para vocês aqui, então, o nosso laboratório portátil Albert Einstein, certo? Então aqui eu quero estar mostrando para vocês hoje, ao longo desse vídeo, alguns componentes aqui que são de suma importância, para que você consiga estar tendo uma noção ampla de base de experimentos que você consiga estar realizando na sua residência. Então, espero que aproveitem esse vídeo e que seja esclarecedor para vocês, tá? Alguns componentes que eu quero trazer para vocês aqui, ó, onde vocês podem observar a parte interna que temos aqui. Então, é tudo no capricho que temos aqui, ó. Então, o nosso foco é estar trabalhando dentro desse conceito do laboratório hoje, tá? Então, temos aqui, ó, uma placa que a gente vai estar trabalhando aqui, onde o conceito é para fazer os experimentos de Ohm. Então, aqui, resistência e resistividade, temos essa placa como referência. Ok? Temos também, ainda dentro desse aspecto aqui da eletricidade, temos aqui, ó, alguns filamentos que conseguimos estar trabalhando dentro desse componente, onde podemos estar analisando, então, ali, o aspecto da resistência e também da resistividade. Ainda dentro do aspecto ali da eletricidade, podemos estar trabalhando também com mais alguns elementos ali, ó. Temos uma placa on-board que a gente consegue estar trabalhando, onde você tem os aspectos ali da eletricidade, onde você consegue estar montando alguns elementos ali de circuito. Temos aqui alguns resistores que vocês podem estar utilizando nos experimentos de vocês. Aqui um motorzinho que você consegue estar trabalhando dentro dessa temática. E também alguns ímãs, que eu não vou aproximar tanto aí, porque pode danificar a estrutura da imagem, ok? Então, conseguimos estar trabalhando dentro desse conceito. Uma pequena plaquinha de circuito, que a gente consegue fazer aqui algumas análises experimentais. Alguns componentes de LED, para a gente estar trabalhando também. E conseguimos ter aqui o aspecto também de capacitores, onde conseguimos ter uma noção bem ampla da característica ali dos elementos de Faraday. E claro, mais um motorzinho para a gente estar trabalhando aqui e um ímã em forma de barra para estarmos trabalhando aqui dentro dessa caracterização também. Ok? Além dessa parte da eletricidade e do magnetismo, é claro que temos aqui um multímetro. Esse componente aqui é um dos elementos que você tem, onde você consegue fazer análise ali como ohmímetro. Então, você tem a ideia da resistência que você consegue analisar a partir dele. Também a tensão elétrica ou diferença de potencial. E também você consegue estar analisando a corrente elétrica. Aqui o que você vai ter nesse componente eletroeletrônico, ok? Bom, temos também aqui o aspecto de uma balança de precisão, onde você consegue ter uma ampla precisão dentro desse componente, certo? Além desses componentes aqui que eu já demonstrei para vocês, temos outras estruturas também para estar analisando. E dentro dessa ideia, dessa temática, o que temos aqui? Temos justamente aqui limalha de ferro também, onde conseguimos fazer a associação com elementos do magnetismo, certo? E eu consigo estar demonstrando para vocês aqui a caracterização magnética dessa estrutura, onde você consegue estar montando essa ideia dessa flor magnética, tudo por intermédio da proximidade do ímã, ok? Temos também aqui, ó, nesse componente, uma lupa para ampliar a qualidade de visão que tem aí dentro dessa caracterização, ok? Bom, além desse componente, também temos aqui, ó, para estudar um pouquinho da parte de ondulatória, temos uma mola para trabalharmos aqui dentro da característica das deformações, ok? Temos aqui também um Becker
para estarmos analisando alguns elementos ali que tem a ver com a parte de calor. Olha, falando de calor, então, temos aqui também um calorímetro. E nessa ideia desse calorímetro, perceba que você vai ter aqui a estrutura, onde você consegue fazer uma análise isolada de ambientes ali externos, ok? Então conseguimos fazer uma análise muito precisa desse componente aqui, dentro de todas as suas configurações e também características. Poxa, mas falando de calor, o que mais que temos como referência? Podemos estar trabalhando também o aspecto da dilatação, onde conseguimos ter a referência de que o metal, quando é aquecido, ele tem a tendência de fazer uma expansão. Quando ele é resfriado, ele faz uma contração, ok? Então, ainda assim, dentro de todas essas características, podemos fazer uma análise, onde você vai ter aqui, ó, que essa esfera pode estar entrando nesse constituinte, ou se eu esfriar demais a estrutura, simplesmente ele não passa, ok? Devido às configurações que a gente vai ter da dilatação, ok? Ou também da contração. Bom, mas a gente fala desse componente de temperatura, mas uma coisa que é super importante e fundamental para que você esteja analisando é a ideia aqui que você vai ter de um termômetro, onde você faz uma análise ampla e precisa dos componentes e constituintes que você vai ter a partir da temperatura. Uma grande e ampla base que você consegue ter desse aspecto se baseia então em experimentos ali baseados no termômetro, onde você consegue ter um fator bem ideal e adequado para estar trabalhando, ok? Bom, ainda assim, voltando um pouquinho na ideia da eletricidade e da eletrostática, então você consegue estar trabalhando com mais alguns componentes. Mais uma vez aqui, ó, kits que temos aqui de resistores. Entretanto, existem poucos resistores aqui na estrutura, tá? É interessante que você tenha um conjuntinho até mais amplificado desses componentes, certo? Temos também aqui, ó, elemento aqui que é um fusível, onde você vai ter a configuração elétrica desse constituinte. Lembrando que ele é colocado em componentes elétricos ali, justamente para que ele queime e não a estrutura como um todo, como um televisor, por exemplo, certo? E composições que podemos ter aqui a partir da parte da eletrostática. Então, alguns experimentos podemos fazer aqui, ó, levando em consideração que esse componente aqui possa estar carregado, ele vai ter influência em alguns componentes que estão aqui dentro, certo? Então, depende do perfil do experimento que você for fazer, ele é extremamente útil para que você consiga ter uma visualização. Mas, e aí você pode perguntar, e esse componente que temos aqui, simples, mas você consegue estar trabalhando com ele na parte da óptica. Então, algumas estruturações você consegue estar trabalhando com esse constituinte, onde movimentos rápidos fazem com que você tenha aqui uma imagem distinta do componente que você vai estar analisando, ok? Bom, mas voltando à ideia desse constituinte da óptica que eu comentei com vocês ali, existe mais alguma coisa sobre a parte da óptica? Gente, olha que fantástico esses elementos que tem aqui. Então, essa base de configuração, ele traz aqui, ó, um disco graduado, onde você consegue ter uma composição para que você venha estar trabalhando ali a ideia da lei de Snell, por exemplo, certo? Temos aqui as configurações que podemos estar fazendo ali através ali de lentes para trabalharmos, certo? Então, temos aqui, ó, todas as configurações possíveis de lentes ao qual você consegue estar utilizando aqui no seu campo de observação, certo? E também de experimentação. Olha que fantástico os elementos e sem contar a qualidade que você acaba trabalhando desses constituintes para que você consiga ter uma base experimental extremamente ampla aí na sua residência. Olha que interessante. Então, assim, se você não consegue fazer experimentos e ir até um laboratório, então é interessante que você tenha essa configuração para que isso venha te ajudar. E voltando ainda na ideia do magnetismo, olha o conceito que temos, onde estaremos trabalhando com essa configuração, ok? Então, uma bússola vai estar aqui para dar apoio para vocês e também uma situação de credibilidade, tá? Então, ainda dentro do aspecto aqui, ó, que temos
da óptica, temos aqui uma rede de difração. Então, o que você consegue fazer? Experimentos aqui que envolvem a parte da óptica física. E olha, é muito interessante que você consiga estar trabalhando, mas é importante que você tenha laser para estar fazendo isso, tá? O laser pode ser vermelho, o laser pode ser verde, o laser pode ser azul, roxo, mas vai fazer diferentes contribuições conforme tem a incidência ali. Então, eu deixo o desafio para vocês estarem fazendo na residência de vocês. Ok? Temos aqui também mais algumas configurações que podemos estar trabalhando. E aqui nessa ideia, também temos esse componente aqui que serve para fazer um perfil de dilatação, onde você vai ter o aquecimento dessa peça, você vai perceber a flexibilidade que ela tem. E você consegue estar trabalhando aqui com o conceito da condução térmica. Então, esses pontos tem aqui para você colocar alguns componentes. Pode ser, por exemplo, ali parafina e pode ser também percevejo. Então você coloca esses componentes nesse ponto e você deixa ele próximo à chama de uma vela. E ele ficando nessa estrutura. E você vai perceber que o calor gradativamente acaba tendo um fluxo. Então aí você consegue estar trabalhando, seja com fluxo de calor, seja com a demanda também da condução térmica. Olha que interessante que conseguimos trabalhar junto a esse componente. E ainda assim, se você vai estar trabalhando com um componente que envolve temperatura e você precisa no local, então temos um suporte e também temos aqui a estruturação de um constituinte para que você consiga estar utilizando para providenciar então a sua chama. Ok? Então, olha que fantástico que você consegue estar trabalhando. Claro, todos esses constituintes que você vai ter também na segurança, para estar trabalhando, porque a segurança é fundamental ao longo de todo o processo, certo? Bom, então, temos aqui, pessoal, os elementos que eu queria estar apresentando para vocês e faltou o último como referência, onde você vai ter a estruturação. Aqui, onde você tem uma escala graduada de até 100 ml, onde você consegue estar trabalhando com elementos, por exemplo, ali, da aceleração da gravidade. Você pode ter aqui componentes da hidrostática, onde você preenche aqui com um certo líquido. Pode ser água, pode ser vinagre, pode ser álcool, pode ser glicerina. E você faz com que algumas esferas metálicas aqui acabem percorrendo essa distância. E aí, com o ímã, você consegue pegar ela, mensurar a distância que está sendo percorrida e fazer a análise, então, se o movimento que está ocorrendo aqui respeita a ideia do movimento retilíneo uniforme ou se ele respeita, então, a ideia e a composição do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, olha as influências que você consegue estar trabalhando, além de, claro, a viscosidade desses constituintes e também toda a configuração que você vai ter também da densidade do material ao qual vai estar submerso aqui, ou vai tender a fazer isso. A análise do empuxo você consegue ter também. Então, olha que fantástico, os constituintes que tem ao longo do seu laboratório portátil. Bom, pessoal, e aqui, antes de me despedir de vocês também, tem mais um constituinte aqui, que são 3 cilindros, que tem aqui, onde você consegue fazer a análise deles ali, que são constituídos de materiais diferentes, possuem massas diferentes e com isso facilita para que você venha fazer experimentos ali também na área da hidrostática, ok? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Sucesso em seu curso e lembrando que a partir da 4ª UTA vocês ganham o laboratório portátil, ou seja, no 2º ano do seu curso você já tem direito a buscar o seu laboratório portátil no seu polo. Então, assim, a partir do momento que você avança para o 2º ano do seu curso, entre em contato com o seu polo, porque eles receberão o laboratório portátil e então basta você ir lá fazer a retirada com eles, ok? Pessoal, me despeço aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.